A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé e nos preparar para apresentarmos ao Senhor o melhor das nossas vidas, a melhor adoração, colocar diante de Deus a nossa oração, porque nesta noite, com certeza, Deus tem um milagre para fazer na minha vida e também para fazer na sua vida. Amém. Eu vou convidar você para que você possa abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 5. E nós vamos fazer aquela leitura juntos, para que a gente possa compartilhar desse momento aqui, desta palavra que é muito gloriosa, muito preciosa. É um texto muito conhecido. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, nós vamos ler juntos, mesmo que a tradução seja diferente. Você lê do jeito que está escrito aí na sua Bíblia e junto com todas as vozes, não vai ter problema nenhum, ainda que haja uma diferença de escrita. Capítulo 5, versículo de número 2 em diante, diz assim a palavra de Deus: E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. A Ti, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, maravilhoso Senhor, entramos, meu Deus, na Tua presença, Pai, para Te louvar e para Te engrandecer, Senhor Jesus. O Senhor, meu Deus, tem nos guardado, Pai, de toda a peste deste mundo, Senhor. Senhor, tem, meu Pai, escondido-nos, meu Deus, na palma das Tuas mãos, Senhor Jesus. E por isso, Senhor, subimos até a Tua casa para louvar e para engrandecer ao Teu santo e benigno nome, Pai. Se o inimigo, meu Deus, ousou se levantar, Pai, nós sabemos que por um caminho ele pode se levantar, mas por 7 ele tem que fugir da Tua presença, Pai. Porque o Senhor é aquele Deus que é poderoso nos céus e na terra. O Senhor é aquele que é detentor, meu Pai, de todo poder, honra e glória, Senhor Jesus. Nós a Ti, Pai, oramos, nós a Ti agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos trago até a Tua presença, Senhor, em segurança, Pai. Os nossos lábios, meu Deus, estão cheios de louvor a Ti, de gratidão, meu Pai. O mundo, meu Deus, está atemorizado, Pai, mas nós confiamos naquele que venceu a morte, naquele que é poderoso para dar vitória e vida, meu Deus. E é por isso, Pai, que nós estamos na Tua presença, Senhor, porque o Senhor é aquele que guarda, que livra e que salva, meu Deus. O Senhor é aquele, Pai, que pode todas as coisas, meu Senhor. Pois é, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus, que nós a Ti oramos e nós a Ti agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. E graças a Deus. Aleluia.
Dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus, viu? Aleluia. Graças a Deus, porque se nós estamos aqui reunidos, irmãos, é pelo poder de Deus. Se você hoje saiu da sua casa e veio aqui glorificar ao Senhor, é porque o Espírito Santo tocou no seu coração para que você assim o fizesse, amém? Então abra aí agora a sua Bíblia comigo. Nós vamos meditar aí na palavra de Deus, que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo de número 13, capítulo 5, versículo de número 13, diz assim aí a palavra de Deus, olha: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Vou fazer a leitura e você vai repetir comigo, só que agora na mesma tradução minha, eu falo na frente e você repete atrás. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Amém. Graças a Deus, irmãos. Vamos tomar aí os nossos lugares e abrir os nossos corações para Deus poder falar conosco nesta noite. Irmãos, a gente vê nesses últimos dias uma igreja muito necessitada, uma igreja que está vivendo sempre na dependência de Deus e sempre colocando diante de Deus tudo aquilo que é necessário para que as pessoas então possam se sentir tranquilas, possam se sentir abençoadas. Cada um procura em Deus aquilo que precisa, cada um pede, cada um busca, não é isso? E o Evangelho, ele chegou para nós com esta revelação. Jesus Cristo disse de que tudo aquilo que a gente viesse pedir em o nome dele, crendo, Deus faria para nós. Então isso é verdade. A gente pode realmente pedir a Deus, e a gente deve buscar em Deus todas as nossas necessidades. Mas acima de tudo, né, a igreja, ela foi chamada, ela foi liberta deste mundo que está aí fora com um outro propósito. Existe um primeiro propósito antes de nós pedirmos, antes de nós buscarmos em Deus as nossas necessidades. O maior propósito de Deus, de nós estarmos aqui e de termos sido alcançados pelo Evangelho, é o fato de nós aprendermos a servir a Deus. Então, veja que esse texto da palavra fala que nós fomos chamados com um propósito. E esse propósito pelo qual Deus nos chamou, Ele nos concedeu uma liberdade para que nós não vivêssemos simplesmente na carne, olhando para as nossas necessidades, olhando para as nossas aflições, mas para que nós aprendêssemos a sermos servos de Deus e servos também uns dos outros, né? Para que a palavra de Deus ela pudesse então se cumprir nas nossas vidas. Veja que esse exemplo de servir ele vem do próprio Deus.
né? O próprio Deus, quando nos chamou a atenção, quando nos alcançou, Ele o fez através de uma entrega, né? Se você abrir aí a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 3, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, João, capítulo de número 3, e o versículo de número 16, veja que a palavra de Deus fala assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que a grande verdade que Deus está querendo revelar aqui é o seu amor, né? Deus está querendo mostrar o seu amor, Deus está querendo compartilhar o seu amor. E como que a palavra de Deus fala que Ele faz isto? Entregando, servindo. Veja que a Bíblia fala que Ele enviou o seu Filho, o melhor do que Ele tinha. Ele enviou para provar o seu amor para com as nossas vidas. Então esta aliança que Deus fez conosco, não é uma aliança buscando em nós alguma coisa que interessasse a Deus. Não é como que se Deus estivesse precisando de alguma coisa e Ele então veio até nós para poder buscar em nós o que Ele precisava. Não, é o contrário. A Bíblia fala que Ele não estava precisando de nada, muito pelo contrário, Ele tinha para dar. Então a nossa aliança com Deus é através de uma entrega de Deus, é através de uma oferta de Deus, é através de um serviço de Deus para com a nossa vida. Então Ele nos serviu, né, com o seu amor, entregando para nós o seu Filho Jesus, a fim de que todo aquele que viesse a crer no seu Filho Jesus Cristo, viesse também a ser servido com a salvação. Então veja que Deus, Ele se revela não com o propósito de ser servido, não com o propósito de nós sermos escravos dEle, não com o propósito de nós pegarmos tudo que nós temos e dar para Ele. Não, o propósito foi que Ele pudesse nos dar, que Ele pudesse nos servir. Então veja que esse testemunho vem do Pai. E quando o Filho se revelou, veja o que está escrito aí na palavra, Marcos capítulo de número 10. Quando Jesus Cristo também se revela a nós, Marcos capítulo de número 10, e o versículo de número 45, fala assim: pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Está vendo aí? Então veja o testemunho de Jesus Cristo. A palavra de Deus está dizendo que Ele não veio buscar em nós, não. A palavra de Deus está dizendo que Ele veio para servir a nós, para que Ele pudesse de alguma maneira ser útil na nossa vida. Então veja que o testemunho do Pai e o testemunho do Filho é de uma entrega, é de um favor, é de um serviço. Por isso que o nosso chamado, ele tem que ter uma resposta à altura de Deus. Nós não podemos simplesmente nos ater em pedir, em buscar. Não, nós até podemos viver assim na presença de Deus, né? A gente sabe que no relacionamento, por exemplo, de família, que é comparado pela própria Bíblia, né, do nosso relacionamento com Deus, você sabe que às vezes a família ela vive assim, né? Então um
sempre pedindo para o outro, né? Às vezes a mulher, ela vive a vida inteira tendo a necessidade de pedir para o marido, né? E o marido pedir para a mulher, não é isso? Então, veja que pode-se haver uma vida assim? Pode. Nós podemos nos relacionar com Deus assim? Podemos. E nós vamos ser muito abençoados, porque a palavra de Deus fala que tudo quanto nós pedirmos em nome de Jesus com fé, nós vamos receber. Então a gente pode viver dessa maneira: Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, abre aquela porta, Senhor, protege a minha vida, me guarda os meus passos, guarda os meus caminhos. Nós podemos viver desta maneira, mas este é um relacionamento frio, este é um relacionamento superficial. Existe um relacionamento mais profundo que nós podemos ter com Deus, não é isso? Assim como o marido e a mulher pode ter um relacionamento mais profundo. E como que é esse relacionamento mais profundo? É quando a gente passa a oferecer, quando a gente passa a dar. E quando que isso acontece na nossa vida? Quando nós somos alcançados pela gratidão. Então, só pode dar aquela pessoa que tem, não é isso? Só pode dar aquela pessoa que reconhece que recebeu, não é isso? Então você veja, todos nós recebemos de Deus, todos nós temos bênçãos de Deus, e quando nós reconhecemos o que nós recebemos de Deus, então nós alcançamos a capacidade de agradecer a Deus. E o melhor agradecimento, a melhor forma de agradecer é a gente entregar, é a gente servir. Então, servir é muito melhor do que pedir, e servir não precisa abandonar os pedidos. A gente pode continuar, porque nada nós vamos poder fazer sem Deus. Nós não vamos conseguir viver a nossa vida sem pedir a Deus, né? Mas aos nossos pedidos, nós também precisamos colocar o nosso serviço, porque para isso é que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para ficar pedindo, como se Deus ficasse retendo. Deus não retém nada. Veja que a palavra de Deus fala que tudo o que você pede, tudo o que nós podemos nessa hora pedir em oração, o Senhor Jesus já conquistou na cruz do Calvário. O Senhor Jesus não fala, por exemplo, não fala na palavra que Jesus, Ele vai fazer alguma coisa para que você possa ser curado. Jesus vai fazer alguma coisa para que você possa receber a bênção da prosperidade. Não. A Bíblia fala que na cruz do Calvário isso tudo foi feito. Aleluias. Que isso tudo já foi conquistado. Então você já é curado, você já é abençoado, você já é uma pessoa próspera, você já é salvo, já existe no céu um lugar preparado para você. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes, a gente não vive esta fé de reconhecer que tudo isso já está preparado, tudo isso já está estabelecido, e a gente então fica somente no relacionamento de pedir a Deus, e nós perdemos a melhor parte, né? Que é a parte de servir a Deus. Então veja que Deus, Ele se revelou a nós servindo o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. O Senhor Jesus se revela dizendo assim: olha, não fiquem preocupados, eu não vim aqui para ser servido, mas eu vim aqui para servi-los.
E aí a palavra de Deus vem e fala assim para nós: olha, presta atenção, vocês não foram chamados somente para pedir, mas vocês foram chamados para servir. Amém, irmãos? E aí, veja bem, aí que vem a melhor parte, porque aí a gente fala assim: poxa, mas eu servi, essa é que é a grandeza de Deus, não é isso? A Bíblia fala que Deus chamou os que não são para confundir os que são. Então, pastor, mas se eu não sou, como que eu posso servir? Então, essa que é a melhor parte. Deus vai derramar o poder do alto na sua vida, para que você possa ter e para que você possa ser, a ponto de você ter condição de poder oferecer, de poder servir. Então, Deus não quer que você seja, no reino de Deus, participante de uma classe média, para você ter somente para o seu consumo. Não, Deus quer que você seja farto, Deus quer que você tenha em abundância, para o seu consumo e para você poder servir e oferecer. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Abra lá na primeira epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, perto lá de Apocalipse, no capítulo de número 4. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4, e o versículo de número 10, fala assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Está vendo aí? Então, veja que nós não vamos servir com aquilo que nós temos, porque o que nós temos? Nada. Nós não temos nada. Como que nós vamos ter alguma coisa para poder servir a Deus? Nós não temos nada, mas Deus vai nos dar tudo o que for necessário para que a gente possa servi-lo. Então, as pessoas às vezes elas podem se pegar, e eu vejo que a igreja atual, ela vive dessa maneira, né? Como se ela fosse muito necessitada, ou se ela só fosse necessitada, como se os cultos fossem somente para que pudesse pedir, buscar. As nossas orações, elas se resumem em pedir. Não sei se você já percebeu, quando você dobra o seu joelho e você presta atenção naquilo que você está falando, vai ver lá para você ver, você vai se pegar pedindo, mesmo você falando assim: olha, eu vou dobrar o meu joelho e eu vou adorar a Deus. Aí você começa a adorar a Deus, e quando você vai dar por conta, o que você está fazendo? Pedindo, pedindo, pedindo. Virou já uma tendência cristã, pedir, enquanto que a palavra de Deus, ela nos leva a uma profundidade maior, fazer-nos enxergar que, ao invés de somente necessitados, o Senhor também nos torna fartos, a ponto de também poder servir, de poder entregar. Servir a quem? Ao próprio Deus, e servir aos outros. Servir, a Bíblia fala: façais o bem a todos. De que maneira que nós vamos fazer o bem a todos? Pastor, eu não tenho condição de fazer o bem a todos. Você não tem condição, mas Deus te dá as condições de você fazer o bem a todos. É só você crer, é só você experimentar. Ora, aqueles pães e aqueles peixes eram pouco para alimentar aquela multidão, mas através da fé, Jesus multiplicou. Aleluia. E você talvez esteja se vendo pequeno demais no reino de Deus, e é isso que Deus quer abrir os nossos olhos, que nós não somos tão pequenos assim no reino de Deus, porque sobre nós repousa o poder de Jesus
Cristo, o poder do Espírito Santo, aleluias, a ponto do Senhor Jesus dizer para os seus discípulos: olha, vocês serão capazes de fazer coisas ainda maiores do que estas que eu fiz, aleluia. Então, irmãos, nós podemos servir a Deus. Puxa, mas como que eu posso servir a Deus, pastor? Olha, você pode abençoar pessoas, você pode fazer coisas, você pode revelar a palavra de Deus. O serviço a Deus não se restringe a um serviço sacerdotal. Às vezes a pessoa fala assim: eu gostaria tanto de servir a Deus, gostaria de pregar a palavra, gostaria de tocar lá no conjunto, gostaria de ser professora das crianças na igreja. Não se restringe a isso. Servir a Deus nós podemos fazer de diversas maneiras. Nós temos aqui na Bíblia diversos testemunhos. Ora, Abraão foi chamado para servir a Deus, e Abraão entendeu isso. E a Bíblia fala que Abraão, ele era uma bênção para a sua casa, e ele era uma bênção para todas as nações que estavam ao redor dele. Veja que a gente vê, por exemplo, diversos testemunhos na Bíblia, de pessoas que foram capazes de abençoar. Veja o caso de José. José, ele conseguiu abençoar o mundo. O mundo estava passando fome, mas através do poder de Deus na vida de José, ele conseguiu alimentar todas aquelas nações, conseguiu preparar o Egito para alimentar todas aquelas nações. Você não é capaz de imaginar o quanto Deus pode te usar para você poder ser realmente um servo e uma serva de Deus. Amém, irmãos? E o que significa então ser um servo de Deus, uma serva de Deus? É necessário que você descubra isso. É quando você passa, a exemplo do versículo que nós abrimos aqui essa mensagem, né? É quando você passa a viver a sua fé de uma maneira livre e não de uma maneira forçada. As pessoas, elas servem a Deus, né? Quando elas vão servir a Deus, quando elas vão ser um servo de Deus, uma serva de Deus, às vezes elas fazem isso como escravas de Deus, e elas fazem isso por obrigação, entendeu? E aí é difícil. E hoje a gente vê, por exemplo, no grande exercício aí da nossa fé, a gente fazendo as coisas assim por obrigação. Você tem que reverter esse espírito. Você não pode se pegar sendo escravo de nada, né? Obrigado a nada. Mas veja que a Bíblia fala que Ele nos chamou para sermos livres. Então a diferença do servo e do escravo é essa: o escravo faz por obrigação e o servo faz por amor. Aleluias. Assim como Deus, e Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez. E Jesus disse assim: eu vim aqui para fazer, e não para que vocês venham me servir. Então, nós da mesma maneira, o que vai fazer a gente se tornar um servo, uma serva, e experimentar o verdadeiro sentido da nossa fé? É quando nós passarmos a sermos livres, e a entendermos que Deus espera de nós um serviço, né? Deus espera de nós. Veja que para isso Ele te capacitou, Ele te deu dons. A igreja não tem dons? Tem. Jesus não disse: olha, em meu nome vocês expulsarão demônios. Então, quando a gente expulsa um demônio, nós estamos servindo a Deus, porque foi para isso que Ele nos chamou, para nós expulsarmos demônios. Então você precisa começar a expulsar os demônios que existem aí ao redor da sua vida, né? Você precisa começar a expulsar esses demônios que se levantam sobre você,
esses demônios que você vê na vida das pessoas, né? O que o Senhor Jesus disse? Que quando nós impuséssemos as nossas mãos, o enfermo seria curado. Então, quando você crê nisso, e você estende a sua mão para curar, e você estende a sua mão para abençoar, você está servindo a Deus. Quando você fala do amor de Deus para a vida de uma pessoa, você está servindo. Bom, enfim, o Evangelho não foi feito só para que nós fôssemos servidos. Eu não sei se você está vivendo dessa maneira, se a sua fé se resume nisso, né? Em ser servido, porque se você experimenta a sua fé dessa maneira, então você serve o seu próprio eu, você serve a si mesmo, você não serve a Deus. A nossa fé, ela foi estabelecida em nós, para que nós pudéssemos então servir ao Senhor, ser útil ao Senhor. Então olha, você estava perdido, e você foi alcançado por Jesus Cristo. Você estava indo para o inferno, e o Senhor Jesus te salvou. Quem estava perdido e não está mais agora? Quer ver? Olha aí, você não está mais perdido. Quem é que estava indo para o inferno e agora está indo para o céu? Levanta a mão, olha aí. Quem que já foi muito enfermo e hoje é uma pessoa curada, sarada? Levanta a mão, olha aí. Então veja que o Evangelho já se cumpriu na sua vida. Quem é que no meio de tantas lutas, de tantas dificuldades, mas pode dizer que está abençoado por Jesus Cristo? Levanta a mão, olha aí. Então veja que você está preparado. Para quê? Para fazer mais uma oração para pedir? Não, você está preparado para servir. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Então esse é o verdadeiro sentido. Você não vê? Jesus, ele escolheu 12. E por que ele escolheu 12? Para ensinar os 12 a servir. E o Senhor Jesus ensinou tudo para eles. Ora, o que nós estamos fazendo aqui? A mesma coisa. A primeira coisa é sermos abençoados. Pois é, e já somos. É claro que nós temos ainda uma necessidade aqui, uma necessidade ali, mas nós somos. Diga, eu sou abençoado. Você é abençoado. Você não vê? Você pega aí, por exemplo, as pessoas que mais têm nesse mundo, elas querem mais, não é isso? Mesma coisa somos nós. Nós temos tudo no reino de Deus, mas nós sempre vamos querer mais. Mas nós precisamos reconhecer, não é isso? Nós precisamos olhar para a nossa vida e ver quem nós éramos e quem nós somos agora. Aleluia! Nós precisamos olhar para nós e vermos que antes nós éramos uma velha criatura, mas agora nós somos uma nova criatura. Aleluia! Nós precisamos entender que antes nós estávamos nas trevas, mas agora nós estamos na luz. Aleluia! Então quando nós observamos isso, então a gente compreende o nosso verdadeiro chamado, que Deus chamou aqueles que não são. Diga comigo, Deus chamou aqueles que não são. Isto, mas não foi para humilhá-los e para eles reconhecer: eu não sou, eu não tenho, eu não posso fazer nada, sinto muito, mas eu não posso fazer nada, sinto muito, gostaria muito, mas eu não posso te ajudar. Olha, parte o meu coração, você não é capaz de pensar o quanto eu gostaria de fazer, mas eu não tenho como fazer. Não foi para isso que Deus nos chamou. Veja que o versículo completo, ele fala assim:
Repita comigo: Deus chamou os que não são para confundir os que são. Viu o segredo? Deus chamou os que não são, Deus chamou os que não têm, para que eles pudessem fazer mais do que os que são e dos que têm. Amém, irmão? Diga assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode aplaudir e glorificar Jesus Cristo. Então veja que esta é a proposta de Deus para mim, é a proposta de Deus para você. Fazer através da nossa fé, a gente descobrir: não, eu posso fazer alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa por essa pessoa aí, eu posso fazer alguma coisa pelo meu marido, eu posso fazer alguma coisa pela minha esposa, fazer alguma coisa pelos meus filhos, eu posso fazer alguma coisa por essa pessoa que está nervosa, eu posso fazer alguma coisa por essa pessoa que está com medo, por essa pessoa que está doente, por essa pessoa que está aí acamada, essa pessoa que está com a vida destruída. Não, eu posso fazer alguma coisa por ela, e realmente nós podemos. E você não é capaz de imaginar o que Deus pode fazer na sua vida, o que Deus pode te abençoar. Você pensa comigo, você imagina comigo, você acha que aquele jumentinho a quem Deus mandou buscar, você acha que passava pela cabeça que aquele jumentinho teria a honra, no meio de tantos animais exuberantes nesta terra, Deus mandou buscar quem? Um jumentinho. Olha aí, para que ele pudesse então ser usado, para que ele pudesse ser útil, para que ele pudesse servir a Jesus Cristo. E veja comigo, o Senhor Jesus fez uso dele, não é verdade? Fez uso dele, entrou em Jerusalém montado nele, não é verdade? E aí veja bem, depois você lê a Bíblia e nunca mais você ouve falar naquele jumento. Você pode perguntar para quem você quiser: escuta, o que aconteceu com aquele jumento? Tem um museu daquele jumento? Escuta, tem uma estátua daquele jumento? Escuta, tem alguma placa daquele jumento? Você ouviu falar o que aconteceu? Você acha que, será que aquele jumento virou um príncipe? Não, aquele jumento desapareceu, entendeu? E é assim que as coisas de Deus têm que acontecer em nós. Nós temos que servir. Diga assim: eu tenho que servir. Mas quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Pode aplaudir, glorificar o Senhor. Aleluia. Aleluia. E esse é um dos, eu podia escalonar se tivesse tempo aqui, como o apóstolo Paulo fazia, ficar aqui a noite inteira, varando a madrugada, meditando com você nisto. E esse é um dos motivos que nos impede de servir, no meio de uma lista muito grande, que depois você vai para casa e você começa a pensar: por que talvez você não está servindo como você poderia servir? Mas esse é um dos motivos. Que motivo é este? Eu vou fazer e depois a pessoa nem vai me agradecer. Eu vou fazer e o que vai adiantar? O que eu vou ganhar com isso? Eu não vou ganhar nada. Sabe, irmãos, a gente quer ganhar, a gente quer ter lucro, a gente pensa sempre em ser reconhecido, em ser honrado, em ter alguma coisa em troca. Não. Quando Deus amou o mundo estava onde? No pecado. Aleluia. Deus amou o mundo sem esperar nada em troca. Quando Jesus amou o mundo, Ele amou o mundo sem esperar nada em troca. Mas eles fizeram, mas eles serviram. Nós só vamos conseguir fazer alguma coisa, nós só vamos conseguir sermos um servo de Deus,
uma serva de Deus, quando nós colocarmos isso na nossa cabeça, que nós vamos fazer sem esperar nada em troca. E se por um acaso houver uma recompensa, se alguém chegar para você e disser para você: olha, o que você fez foi lindo, olha, muito obrigado pelo que você fez, a Bíblia fala que toda a honra e toda a glória deve ser dado a Deus, porque não somos nós que fazemos, nós não fazemos nada, nós somos apenas servos. É Deus que usa a nossa vida para fazer. Amém? Pode aplaudir, adora a Deus e glorifica a Deus. Então eu quero desafiar você nessa noite. Eu quero desafiar você nessa noite a sair daqui com esta palavra, de servir mais, de ser mais útil. A pergunta é: no que eu estou sendo útil? No que? O que eu estou fazendo que é importante para alguém, que é importante para Deus? Não é isso? Então eu quero que você saia daqui pensando nisso, e eu quero que você saia daqui colocando isso em prática, porque isso vai fortalecer o seu relacionamento com Deus, vai fortalecer a sua fé e vai mostrar para você que você não é uma pessoa vazia, você não é uma pessoa infeliz e nem improdutiva, mas você é cheia do poder do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos. E em primeiro lugar, eu quero que você coloque em prática o que Jesus falou para a igreja. Em primeiro lugar, eu quero que você sirva, que você seja um servo e uma serva de Deus nesta hora. O Senhor Jesus disse assim: em meu nome expelirão demônios. Então eu quero que você agora expulse todos os demônios que estão impedindo você de fazer. Todos eles. Quero que você agora, pela fé, ainda que você não veja onde eles estão agindo, ainda que você não tenha uma compreensão de como eles estão te impedindo, mas pela fé, em um nome de Jesus, vai expulsando os demônios que fazem você enxergar uma fraqueza em você. Uma fraqueza. Os demônios que fazem você enxergar somente as suas necessidades e não permite que você enxergue as coisas grandiosas e fartas de Deus na sua vida. Vai expulsando agora os demônios que têm escravizado você somente para buscar, somente para pedir. Os demônios que estão cegando os teus olhos e não estão deixando você ver que você pode ser uma bênção na mão de Deus, que você pode ser um instrumento nas mãos de Deus, que você pode ser algo precioso nas mãos de Deus. Então agora, em nome de Jesus, vai expulsando agora, vai expulsando todos esses espíritos que estão escravizando você, impedindo você, e silenciando e amordaçando você, impedindo as tuas mãos de fazer, os teus pés de caminhar, impedindo a sua fé de se manifestar. Meu Deus,
em nome do Senhor Jesus Cristo, nós levantamos nossa oração agora, Pai, e nós não queremos, meu Deus, nesta hora, te pedir, porque o Senhor nos deu essa, ó Deus, autoridade, e nós queremos pela fé servi-lo nesta hora, Senhor. Nós queremos, ó Deus, sermos úteis, ó Pai, nas tuas mãos nesta hora, e nós não vamos deixar de fazer e pedir para o Senhor fazer o que nós temos autoridade para fazer, Senhor. Então, em o nome de Jesus Cristo, nós expulsamos agora todos esses demônios, os demônios que têm revelado as fraquezas, os demônios que têm revelado as impossibilidades, os demônios, meu Deus, que têm acumulado as pessoas com tantos problemas, com tantas tarefas, impedindo que elas, meu Deus, possam ter tempo para pensar, ou tempo para fazer alguma coisa para o Senhor, meu Deus. Então, em o nome de Jesus, nós expulsamos agora esses espíritos atormentadores, esses espíritos perturbadores, esses espíritos escravizadores. Em nome do Senhor Jesus, sai. Em nome do Senhor Jesus, vai embora. Em nome do Senhor Jesus, nós ordenamos, nós expulsamos. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus, glória. E vai libertando as tuas mãos agora, e vai sentindo o poder de Deus na sua vida, vai sentindo a presença do Espírito Santo na sua vida, porque para isso o Senhor te chamou, para desfazer as obras do inimigo, para desfazer as obras do diabo, em nome do Senhor Jesus. Ele te chamou para que você pudesse ser livre, aleluia. Ele te chamou das trevas para te colocar na luz. A palavra de Deus fala que Ele se fez, Ele se esvaziou, Ele se empobreceu para te enriquecer, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Está escrito na palavra: aquele que se acha, aquele que se vê, e aquele que está fraco, repreende esse demônio agora e diga: eu sou forte. Aleluia, 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 aleluia. Nome de Jesus Cristo, aleluia. Aquele que antes não podia, aquele que antes não era, agora vai levantar as mãos para o céu e vai glorificar o nome de Jesus, e vai exaltar o nome de Jesus, aleluia. E vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. Oh meu Deus e meu Pai, oh meu Deus e meu Pai, aleluia. Nome de Jesus Cristo, entrega a sua vida agora nas mãos de Deus. Entrega a tua vida e fala assim: Senhor, eu quero te servir, eu quero ser útil. Meu Deus, o Senhor me amou, o teu filho me amou, e agora eu preciso responder com amor a ti, Senhor. E a exemplo do teu testemunho, eu quero te amar, não de palavras, mas eu quero te amar te servindo, sendo um instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, eu me levanto agora para um novo tempo na minha vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu atendo o teu chamado, Senhor. Diga para Ele: eu atendo o teu chamado, Senhor, não para pedir, mas para servir.
eu quero te servir de todo o meu coração, com toda a força da minha fé e da minha alma. Pode aplaudir o Senhor e glorificá-lo. Ele te chamou para servir. Aleluia. E Ele te capacita agora com os dons do Espírito Santo. Ele te capacita agora com toda a riqueza do céu. Ele te capacita agora com todas as bênçãos celestiais. Diga: eu recebo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos cantar, vamos adorar a Deus com esse hino. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero agora, junto com os irmãos, colocar diante de Ti, meu Deus, esta grande oportunidade que o Senhor nos oferece, porque pode ser, meu Deus, este momento, uma grande oportunidade de nós Te servirmos, meu Deus. Pode ser, meu Deus, este momento, a grande oportunidade de nós colocarmos nas Tuas mãos, à Tua disposição, tudo aquilo que nós temos, porque a verdade, nada é nosso, mas na verdade tudo é Teu, Senhor. E quando nós estamos, meu Deus, usando tudo que o Senhor nos dá para o nosso próprio benefício, Senhor, nós queremos Te pedir para que o Espírito Santo possa nos ajudar, meu Deus, a administrar melhor as coisas que o Senhor nos concede do céu. Que a nossa vida
seja para servi-lo. Que tudo, meu Deus, o que nós temos, as nossas riquezas, as nossas rendas, sirva e esteja à disposição do Senhor, meu Deus. Que a nossa voz, meu Pai, possa de alguma maneira ser útil ao Senhor, meu Deus. Que os nossos pés, as nossas mãos, ó meu Deus, estejam prontos, estejam fortalecidos e preparados para serem úteis a Ti, Senhor. Que a gente possa, meu Deus, orar isso pela fé, e que a gente, meu Deus, possa se disponibilizar, que a gente possa, meu Deus, realmente, meu Pai, colocar nas Tuas mãos tudo que nós pudermos, para que o Senhor possa fazer de nós um verdadeiro servo e uma verdadeira serva, Senhor. E que a gente, meu Deus, possa ter esse conceito, que a gente possa, a gente mesmo, porque ninguém, meu Deus, pode fazer isto por nós. Às vezes a gente julga que uma pessoa te serve, e às vezes isso não é verdade, meu Deus. Às vezes a gente julga que uma pessoa não faz nada, e ela tanto faz para Ti, Senhor. Então, meu Deus, que esse julgamento seja pessoal, e que nós possamos encontrar em nós mesmos uma utilidade no Teu reino, porque é assim que a esposa, meu Deus, ela se torna virtuosa no lar, Senhor, quando ela percebe que ela é útil naquele lugar, Senhor. É assim que o marido, meu Deus, ele se torna um homem abençoado no lar, quando ele se vê útil naquele lugar, Senhor. Pois que assim, meu Deus, cada um se veja na sua casa. Quando nós entrarmos neste lugar, Senhor, que a gente não entre como, ó Deus, apenas aqueles que pedem, mas que a gente possa entrar sabendo que nós somos úteis nas Tuas mãos, Senhor, e que nós possamos aqui chegar para buscar, meu Deus, uma motivação, buscarmos uma direção, buscarmos uma revelação, porque foi assim, o fogo estava caindo, meu Deus, em Samaria, quando o Senhor chegou e disse para o Teu servo: sai daí deste lugar e vai lá para o deserto. E quando ele foi lá para o deserto, não tinha ninguém, e ele achou que nada tinha para se fazer lá. De repente veio uma carruagem, e dentro dela um homem que lia a Tua palavra e não entendia. Aleluia. Lá no deserto ele foi útil nas Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, então que assim seja a nossa vida, Pai, que seja um instrumento vivo nas Tuas mãos, pois nós aqui, meu Deus, nesta noite, nós entregamos nas Tuas mãos tudo que somos, e nós entregamos nas Tuas mãos tudo que temos, para que o Senhor possa fazer de nós como brasas vivas do Seu altar. Assim, meu Deus, nós oramos, Te pedimos e já Te agradecemos. Quem crê, diga comigo amém. Levanta Tuas mãos para o céu. Senhor, derrama sobre cada um a graça do Teu Filho.
derrama sobre cada um o amor do teu coração, derrama sobre cada um a presença viva e poderosa do teu Espírito Santo, agora e para todos sempre. Os que recebem, diga amém. Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Adora Ele. Que você sirva para adorá-lo, que você sirva para buscá-lo, que você sirva para honrá-lo. Aleluia. Diga: quero te servir, Senhor. Oh glória, oh glória, aleluia.